Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Aqui é o servo Edivan, do Ministério Dia do Senhor, trazendo mais um vídeo e trazendo mais um entendimento da Palavra de Deus para os irmãos. Se ainda você não faz parte do canal do YouTube ou da página do Facebook, se inscreva, deixa seu curtir, deixa seu comentário, compartilhe aí o seu entendimento, o que você teve sobre a Palavra, e juntos vamos crescer junto na Palavra de Deus, buscando e ajudando uns aos outros para nós discernirmos toda a Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do Reino de Deus, irmãos. E também, se tocar no teu coração, compartilhe, seja no grupo de WhatsApp, seja no próprio Facebook, compartilhe para que seus familiares, os seus amigos, mais pessoas possam também buscar o conhecimento da Palavra de Deus. Até para aqueles que ainda não conheceram, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de tocar no coração, e eu creio que ele vai alcançar o coração dessas pessoas em nome do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Então, continuando, irmãos, no Evangelho de João, nós já vimos até o capítulo 3, este é o capítulo 4, irmãos. Outro capítulo poderoso, onde o Senhor Jesus vai revelar algo muito importante da parte de Deus, irmãos. E toda parte importante, o Senhor Jesus está revelando o reino de Deus. Como você vai viver o reino de Deus aqui na terra? Ou seja, você já está se preparando para o reino de Deus e para a salvação em Cristo Jesus, irmãos. E vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo 9. Ou seja, eu vou tentar reduzir a forma que uma mulher samaritana chegou até o Senhor Jesus. Ela chegou até um poço, onde era um poço onde Jacó ele próprio fez, onde ele deu de água de beber tanto para os seus servos, tanto para os seus animais. Mas ali estava o Senhor Jesus, os apóstolos do Senhor foram comprar comida na cidade, mas o Senhor Jesus teve um encontro com esta mulher samaritana. E o Senhor Jesus pediu para esta mulher samaritana para dar água para beber, porém esta mulher samaritana, ou seja, tinha não uma tradição, mas tinha um conflito onde os samaritanos não conversavam com os judeus, por causa que os judeus impediam do samaritano adorar, que os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam no monte. Mas, agora é importante, versículo 10, onde começou toda esta conversa e o Senhor Jesus começou a conversar com esta mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Irmãos, agora vai começar o Senhor revelando algo poderoso para esta mulher, e o Senhor também já está fazendo algo, esperando algo grandioso da parte de Deus, irmãos. Mas vamos lá. Versículo 11. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela fez uma pergunta para o Senhor. E versículo 12, ela continua falando: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ponto. Mais para frente, irmãos, o próprio Senhor Jesus, se não me engano, no capítulo 5, ele vai falar que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Já lá no Evangelho de João, capítulo 3, nós sabemos o nascer da água e do espírito. Batismo da água, arrependimento de pecados. Batismo do Espírito, você está se transformando numa nova criatura. Ou seja, você começa como uma criança, sim, porque você não conhece o reino de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai dar a conhecer todo o mistério do reino de Deus até você chegar na maturidade espiritual.
E com a maturidade espiritual, irmãos, o Espírito Santo de Deus reinando dentro do seu coração. Versículo 15. Esta é a fonte de água que vai jorrar para a vida, irmãos. O Espírito Santo, ele age de dentro para fora, mas numa pessoa que se santifica, porque não tem como o Espírito Santo de Deus habitar num templo impuro, ou seja, num templo com pecado. Não que o Espírito Santo não esteja lutando por você, porque não tem como você ter o sopro de vida, ou seja, ter a vida sem o Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa é o batismo que o Senhor está selando pessoas para a salvação, e este selo é através do Espírito Santo. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela fez um ponto de observação, mas ela estava tentando o próprio Senhor. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Muitas pessoas, irmãos, pregam esta parte, mas ela só foca nessa parte que o Senhor revela o profundo do coração da mulher. Ou seja, o Senhor conhece toda a vida da mulher, porque o Senhor, ele conhece sondar os corações de todas as pessoas. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmãos, o Senhor Jesus acabou de revelar o profundo dela. Mas só o fato de ter revelado o profundo dela, isso aqui ainda não é um mistério do reino de Deus, mas sim é algo do Espírito Santo de Deus que o Senhor Jesus usou. Os dons do Espírito Santo, mas o Senhor era a perfeição de Deus, ou seja, o poder, a plenitude do Espírito Santo de Deus estava sobre a vida do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas, irmãos, pecam e erram muito feio nesta parte, porque as pessoas gostam da revelação, mas as pessoas querem revelar a vida do próximo, mas não conseguem revelar as coisas do reino de Deus. E isso é muito triste, irmãos. Como uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo de Deus se ela sabe a vida do irmão, mas não sabe a vida do Senhor Jesus, nem o coração do Senhor Jesus, nem a vontade de Deus? Um ponto de observação, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é tudo. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Por isso que eu disse, irmãos, este entendimento agora no quesito profeta, só por ter revelado a vida da mulher, mas o Senhor revelou algo com propósito, não só por ter revelado, mas o Senhor, ele vai fazer a obra do Pai e a vontade do Pai. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha só, irmãos, o templo onde Salomão construiu, ou seja, estava em Jerusalém. E os samaritanos adoravam no monte. Ambos estavam buscando a presença de Deus, mas o Senhor vai revelar algo forte da parte de Deus, aquele que é nascido do Espírito. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, aqueles que guardaram a palavra. Irmãos, nem todo que era judeu, por causa que só eram judeus aqueles que guardavam a palavra da lei de Moisés e dos profetas. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pronto, irmãos. O Senhor falou tanto em espírito. O Senhor falou de nascer da água, nascer do espírito. O nascer da água faz a pessoa conhecer o reino de Deus. Ponto. E o Espírito Santo de Deus faz você entrar no reino de Deus pelas portas. Não de qualquer jeito, irmãos. Não tem como o Senhor ensinar você por um caminho torto, porque o caminho do Senhor é reto. E muitas pessoas usam uma palavra assim: Deus escreve certo por linhas tortas.
Mentira, isso é um falso profeta, irmãos, e não está escrito na palavra de Deus. O caminho do Senhor é reto e perfeito. Não há erro no Senhor, irmãos. Isso é coisa do mundo. Observe bem e guarde isso no seu coração, porque as coisas de Deus são santas e verdadeiras, e não tem como brincar, meu Deus, irmãos, com a palavra de Deus. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo, ou todas as coisas, irmãos. A mulher, pela palavra, já conhecia que o Filho de Deus viria. E ela estava crendo que aquele que falava com ela era o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus vai se revelar para ela, irmãos. E vamos vendo. O Senhor revelou a vida dela através do Espírito Santo, porque o Senhor conhece o coração de todas as pessoas. Mas o verdadeiro propósito do reino de Deus vai acontecer e o Senhor vai mostrar até para os apóstolos a vontade que o Pai queria através do Senhor Jesus. Versículo 26. Preste bem atenção, irmãos. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. O Senhor Jesus revelou que era o Filho de Deus. E a mulher chegou, pelo entendimento que ela tinha, começou a falar com o Senhor. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Porque os discípulos, os apóstolos, foram lá comprar comida na cidade. Porém o Senhor estava falando com aquela mulher. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. A mulher estava com um cântaro que ela ia buscar água. Porém, o momento que ela teve com o Senhor foi tão importante que o que ela estava fazendo, ela largou tudo e foi revelar o que ela tinha descobrido com o Senhor. Versículo 29. Ela chegou na cidade e comecei a dizer aos homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Vamos lá, irmãos. Não só por ter revelado a vida dela, mas por o Senhor ter falado as coisas do reino de Deus. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 31. Agora aqui um mistério, irmãos. Todo aquele povo da cidade foi até ter com o Senhor Jesus, mas os apóstolos também vão conversar com o Senhor Jesus. E, entretanto, versículo 31. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Versículo 32. Porém, o Senhor Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Mas os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus, irmãos. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Versículo 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, a obra do Pai, através do Senhor Jesus. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem ou se regozijem. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Irmão, primeiro veio os profetas, veio o Senhor Jesus e agora é a vez dos apóstolos trabalhar. E agora, na nossa geração, é a sua vez também de fazer a vontade de Deus, irmãos. E a verdadeira vontade de Deus, ou a comida espiritual, o alimento verdadeiro é este: fazer a vontade daquele que enviou, ou seja, do nosso Pai que estás no céu, através de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 38, irmãos, está quase encerrando este vídeo. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. O Senhor Jesus estava chamando os apóstolos, os profetas já trabalharam, o Filho de Deus consumiu a obra perfeita, mas a obra de Deus ainda continua. E o próprio Senhor há de consumar esta obra, fazendo a vontade do Pai, no tempo do fim, irmãos. Versículo 39. A multidão dos samaritanos que foram ter com o Senhor. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Versículo 41.
e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Irmãos, não por causa de ter revelado algo da mulher ou algo deles, mas pela palavra que o Senhor anunciava. O Senhor só falava do reino de Deus. Versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha só a importância, irmãos. Todo aquele grupo de samaritanos, ou seja, quase toda aquela cidade, creu na palavra do Senhor. Só que o mistério ainda continua. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem perseverar até o fim, este será salvo. Eles aprenderam com o Senhor Jesus o nascer da água, o nascer do Espírito e os frutos do Espírito Santo que ajuda você a viver o reino de Deus aqui na terra, irmãos. A salvação está em amar o Deus de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, como um único Deus, não há outro igual a Ele. E amar o próximo como a ti mesmo. Este é o cumprimento de toda a lei e os profetas, irmãos. Nós encerramos aqui João capítulo 4 e sabemos agora como adorar o Senhor em Espírito e Verdade. Como? No seu coração, irmãos. Guarde a palavra de Deus no seu coração e cumpra. Vê o que o Senhor Jesus está exigindo de você. Uma coisa eu tenho certeza. Muitos pegam a palavra de Deus para ficar apontando para um e para outro. Mas eu te digo uma coisa. Tente pegar a palavra de Deus para ela falar com você mesmo dentro do seu coração. Quando Deus te transformar e você ter plenamente o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, o Senhor Jesus ele não julga, ele não condena, ele vem para salvar. Porém, a palavra há de julgar a pessoa. Então, assim como está lá, se não me engano, em Mateus capítulo 6, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho primeiro, para que você possa ajudar o seu irmão a ele entender bem como seguir o caminho do Senhor e ele lutar contra o pecado dele. Mas primeiramente, lute você mesmo, irmão. Deixa a palavra de Deus transformar a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Esta conclusão do capítulo 4 tem muito mais palavra maravilhosa da parte de Deus através do Evangelho do apóstolo João, irmãos. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, compartilha para que mais pessoas possam estar procurando este tipo de palavra, este tipo de entendimento e que possamos crescer junto, irmãos. Você tem total liberdade para deixar seu comentário. Se você quer buscar nós pessoalmente, nós vamos também deixar um número para vocês entrar em contato, para buscar mais da palavra de Deus, irmãos. Espero que todos tenham gostado, que Deus abençoe seu lar, a sua família, e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.